sentir o cheiro da grama recém-cortada, tocar o pelo do seu cachorro que acabou de voltar do pet shop, ouvir a sua banda preferida em um show ao vivo, olhar o sol se pôr na praia. Todas essas sensações só são possíveis graças aos órgãos do sentido: olfato, tato, paladar, audição e o sentido tema do saudável deste mês, a visão, ou o olhar, em todas as suas formas. As funções desenvolvidas por elementos dos olhos que nos permitem enxergar. A retina é uma das estruturas mais importantes do nosso olho, por quê? Porque ela é o prolongamento do nervo, ou seja, o nervo chega até o olho e se prolonga em todo o globo. Rotina do olhar, percorrer todos os dias os mesmos caminhos e não enxergar. Aí eu vou pensando nas coisas durante o dia, o que eu vou fazer durante o dia, não o que eu vou fazer naquele momento, sabe? Aí quando eu me percebo, eu já tô em casa. Mas eu nem vejo muito do que passou. Passar horas seguidas em frente a aparelhos eletrônicos, como computadores e tablets, pode prejudicar a visão. Irritação, olho vermelho, lacrimejamento, pode ter também dor de cabeça, principalmente interciliar ou bitemporal, são os sintomas mais relacionados à visão. Quando falta a visão, os outros sentidos permitem enxergar o mundo de maneiras diferentes. Às vezes a pessoa pergunta, mas como é que tu sonhou se tu não viu? Pô, mas pra ter um sonho, as pessoas que têm a visão precisam ver, né? No caso, eu não vejo, eu só escuto as vozes de quem tá em volta assim no sonho. No quadro Dica Saudável, como cuidar e como aperfeiçoar o olhar de um desenhista. Em relação aos desenhos, principalmente as caricaturas, eu costumo prestar atenção bastante nos detalhes. Cada pessoa possui uma característica diferente. O saudável deste mês está no ar. O sistema visual possui uma série de elementos que nos permitem enxergar, desde a sobrancelha até a íris. Cada um deles exerce uma função indispensável. Entenda agora como esses mecanismos operam e possibilitam ao ser humano o dom da visão. Sobrancelha, pálpebra, íris, córnea, pupila, cristalino. Estas são algumas das estruturas que formam a visão. Alguns estudiosos comparam os olhos com uma câmera fotográfica. Na câmera existe o diafragma, sistema que controla a abertura por onde a luz entra, permitindo dessa forma reproduzir as imagens. No caso do olho, a pupila, que é a bolinha preta, é o mecanismo que modula a quantidade de luz, juntamente com a íris, aumentando e diminuindo conforme a necessidade. A luz, ela tem que entrar pela frente do olho, ou seja, as pálpebras estariam aqui tapando, né? É o olho como a gente vê. Então ele teria que entrar aqui e chegar até o nervo, tá? Assim funciona a visão. No momento que o olho capta aqui no fundo do olho a imagem, ele transfere pelo nervo até o cérebro, onde ele vai ser interpretado lá no cérebro a imagem como a gente vê. Se a luz passou para cá, ela chega até a retina, tá? Que é essa estrutura onde tem os vasos. A retina é uma das estruturas mais importantes do nosso olho, por quê? Porque ela é o prolongamento do nervo, ou seja, o nervo chega até o olho e se prolonga em todo o globo. Então, todas as áreas onde entra a luz vão bater em alguma área específica da retina, sendo levadas até o nervo e do nervo até o cérebro para produzir a imagem. Atrás da íris se encontra o cristalino, que se configura como a lente dos olhos. Este mecanismo tem como função principal auxiliar a córnea a focalizar as imagens que vemos. Voltando à íris, é ela quem define a cor dos olhos. A cor do olho é definida pela cor da íris, né? Aqui a gente tem uma íris que é bem marrom, né? Então a íris, ela é uma estrutura composta por diversas fibras e junto a essas fibras pode ter mais ou menos pigmento, né? A quantidade de pigmento é o que vai definir a cor da íris. Ou seja, a pessoa com o olho muito claro tem pouco pigmento. A definição da cor tem muito a ver com características genéticas, né? A gente sabe que um dos principais fatores para se ter o olho claro é tu ter pais com os olhos claros também, né? Claro que a genética às vezes ela nos engana um pouco, né? Entende? Mas assim, é muito difícil que uma pessoa que tenha os pais com os olhos bem escuros
vá ter os olhos claros, a não ser que ela pegue o gene recessivo, tanto do pai quanto da mãe, e junte e forme um olho claro, né? E não é mito. Olhos claros são mais sensíveis quando expostos à claridade, pois como possuem menos pigmentos que os escuros, a entrada de luz é maior. Minha dica saudável é exercitar muito a visão. Como desenhista, eu trabalho muito com ela, então é preciso cuidá-la cada vez mais. É preciso também descansar a cada 2 horas de trabalho. Por exemplo, como eu trabalho muito com fotos via e-mail, eu tenho que ficar muito na frente da tela do computador. Isso acaba ressecando meus olhos e eu tenho que estar sempre molhando com a toalhinha úmida, alguma coisa. Isso é prejudicial. Então, o bom é dar uma parada. Outra coisa é evitar trabalhar no escuro. Então, o que acontece é que acaba forçando demais a visão, acaba dando dores de cabeça, porque a gente precisa, porque como a gente traça de lápis primeiro, por exemplo, a gente acaba tendo que forçar mais para poder ver, dando cada vez mais cansaço a visão. Em relação aos desenhos, principalmente as caricaturas, eu costumo prestar atenção bastante nos detalhes. Cada pessoa possui uma característica diferente, então, umas pessoas têm um queixo um pouquinho mais saliente, o nariz, isso a gente acaba vendo e trabalhando em cima disso. E cada pessoa exige um trabalho diferenciado, porque nem todos são iguais, então a gente acaba sempre tendo raciocínio e atenção na hora. Nos desenhos hiperrealistas, o trabalho é mais minucioso. Então, a gente precisa retratar a foto nos mínimos detalhes. Isso exige muito da visão. Então, o importante é essas dicas que eu disse. Exercitar a visão sempre e descansá-la assim que possível. No próximo bloco, veja por que não prestamos atenção no caminho quando percorremos todos os dias os mesmos trajetos.